Colossenses. Enquanto os irmãos vão abrindo aí o livro, a palavra do Senhor Deus em Colossenses, vou mostrar uma imagem aí do telhado. Breno, por favor, para os irmãos. Vá abrindo aí, livro de Colossenses. Irmãos, já foi concluída a primeira parte aqui do prédio aqui, né, de educação, o telhado. Claro que ainda falta o acabamento ali, que eles chamam de rufo, que é uma parte ali para não dar infiltração, mas o grosso mesmo da telha já foi feito aqui desse lado aqui. Acredito que terça-feira ele vai voltar, né, no caso, terça vai voltar, terça faz aqui, quarta faz aqui, esse prédio aqui, né, esse templo. E aí vai ficar faltando só mesmo a parte ali do roof, que é acabamento mais específico, que é uma outra pessoa que vai vir. Então, acho que 5 dias de trabalho aí vai concluir. 2 dias aqui, e aqui mais 2, aqui 3 dias, concluir o telhado. Então, que os irmãos continuem orando por isso, pelas reformas que temos feito. E para que Deus nos dê condições financeiras também para poder concluir tudo que tem para concluir, tá bom? E da fidelidade nossa, é claro, né? Tem outra coisa aí, Breno? O calendário. Obrigado. Você vai nos ajudar muito se você participar, contribuir, comprando, né? Crente é meio doido, você sabe, né? Porque a gente doa, compra, vende, enfim, faz essa logística aí, meio estranha, mas é o que a gente faz, é isso mesmo. Então, também é para ajudar nas reformas da sala, né? Nós estamos levantando fundo aqui para a reforma ali da sala do ACOM. Os móveis já compramos, já fizemos algumas coisas. Próximo, Breno, por favor. Aí está o calendário, irmãos, do mês, né? Nós teremos a assembleia dia 16, quinta-feira, e nessa assembleia nós teremos a ceia do Senhor também. É importante porque nós fazemos apenas 2, 3 assembleias no ano normalmente, né? A não ser quando é uma extraordinária. Então é importante que a igreja participe para saber como está a questão da igreja, movimento de membro, questões financeiras. Isso é bem importante. A GD para todos os líderes e vitoriosos. Tá? Semana de consagração, que é a próxima semana, vai ser presencial, tá? Então, nós vamos começar na terça, porque na segunda eu tenho aula, eu, Eveline, Lucimar, nós estamos com algumas turmas, e não queria interromper para não quebrar o ciclo também ali que está concluindo. Então, nós vamos de terça a sexta, semana de oração presencial. Nessa semana, do dia 7 ao dia 10, nós não teremos as células nas casas, nós faremos aqui para trazer realmente as pessoas para estarmos orando, intercedendo a Deus por um propósito que é continuar avançando no reino de Deus e fechar algumas brechas. Vamos trabalhar temas específicos, cada dia vai ser uma pessoa direcionando essa semana de oração, apenas 4 dias, mas eu tenho certeza que vai ser bem intenso na presença do Senhor Deus. Então, semana que vem nós não teremos a célula nas casas, mas teremos o nosso encontro aqui na celebração de terça a sexta-feira. Próximo. Claro, aí para o específico, o Ministério de Louvor, temos ainda 7 pessoas que não fizeram a inscrição. Quem não fez a inscrição, precisa fazer. E agora é R$30 para quem não fez de forma gratuita. Agora, R$30 e precisa fazer necessariamente. Próximo. Obrigado, meu filho. Colossenses. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo. Colossenses capítulo 1. Falei, não falei? Não. Eu sabia que eu não tinha falado. Colossenses capítulo 1. Pela vontade de Deus e ao irmão Timóteo,
aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor, nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, 4. Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, 5. Por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho, que chegou a vocês. Por todo o mundo, este Evangelho foi frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. 7. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor de vocês, tem o Espírito, no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixemos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. 10. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja o trono ou sabedoria, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Amém? Irmãos, Colossenses, Paulo, mais uma vez, escrevendo esta carta, essa epístola, estando preso. A vida de Paulo, irmãos, não foi fácil. Às vezes nós queremos imitar algumas coisas de alguns homens do Senhor, mas às vezes, quando nós repetimos algumas frases do tipo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, é lindo demais, é bonito, é uma frase para colocar assim na sua casa, gravar no seu coração. Entretanto, eu preciso ver o contexto anterior, quando ele fala isso. Em que contexto ele fala? Às vezes nós citamos alguns versículos maravilhosos, versículos de promessas, e devemos fazer também, é verdade. Mas viver o que esse homem viveu, um apóstolo que foi chamado de fato para viver o sofrimento em Cristo Jesus. Vivemos um tempo onde tudo é relativo, onde as pessoas tentam enxergar Jesus como apenas mais uma opção da vida ou na vida. Para alguns, ele é um mestre, para outros um profeta, e para outros apenas uma inspiração. Mas para Paulo, ao escrever aos Colossenses, confronta essa visão limitada e apresenta Cristo como a única opção, como centro absoluto de todas as coisas. Paulo, ao escrever essa epístola, ele centraliza a pessoa bendita de Jesus naquilo que todos deveriam acreditar, crer no Senhor Jesus Cristo. Vocês vão ver no primeiro capítulo que ele fala o tempo inteiro da pessoa bendita de Jesus. O que ele quer fazer é trazer para a realidade da igreja a Cristo Jesus. Cristo é o centro. A Cristo
centro, Cristo como centro da igreja e não as pessoas que estavam ali crendo em muitas outras coisas. Paulo vai falar essencialmente da influência em que Cristo estava ou deixava de ter na igreja, porque das influências externas. A igreja estava sendo influenciada por ideias não cristocêntricas, filosofias humanas, misticismo, legalismo. Estava tentando corromper a verdade do evangelho em Colossos. Por isso, Paulo escreve para reposicionar Cristo no centro da igreja. O primeiro, o supremo, o suficiente. Porque quando Cristo é o domínio, quando Cristo é visto como aquele que foi para a cruz, venceu a cruz, quando entendemos que Cristo é o centro de todas as coisas, entendemos o que é o evangelho do reino de Deus. Por isso que o evangelho não é graça barata. Por isso que o evangelho, de fato, é para todos, mas nem todos querem o evangelho que Paulo prega e propõe. Cristo no centro, a cruz no centro, o sepulcro vazio, ele assentado à direita de Deus e governando o universo. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é: Cristo voltou para o lugar que ele não deveria ter saído se a humanidade estivesse em obediência a Deus. Cristo veio na pessoa bendita do próprio Deus para reposicionar a humanidade, colocar a humanidade no centro da vontade de Deus. Isso, Paulo vai colocar Cristo na sua posição correta. É exatamente isso que precisamos entender hoje. A força da cruz não está apenas no que aconteceu nela, mas quem estava nela? Cristo Jesus. A cruz não tem poder porque Cristo é supremo. A cruz tem poder porque Cristo é supremo. E não só porque simplesmente nós cremos nela. A cruz tem poder porque Cristo venceu a morte. A cruz é símbolo de ressurreição, não só porque o sepulcro está vazio, mas porque ele venceu a morte. E venceu na própria cruz, quando ele disse para o Pai: Pai, eu entrego o meu espírito ao Senhor, está tudo consumado, eu realizo a tua vontade na cruz. Paulo apresenta Cristo aqui em Colossenses como o centro de todas as coisas. E hoje nós vimos e ouvimos algumas pessoas crendo, pregando, indo para algumas realidades religiosas que até falam de Cristo, mas Cristo não é o centro. Eu quero estabelecer algumas verdades bem em breve aqui, irmãos. Primeiro, Cristo é supremo sobre a criação. Verso 15, dê uma olhada aí, por favor. Verso 15 diz assim: a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Bom, Cristo não é uma representação parcial de Deus. Ele é a revelação perfeita de Deus. Tudo que não conseguimos ver em Deus, podemos enxergar em Cristo. Ele não apenas aponta para Deus, ele é o próprio Deus revelado. O versículo 15 deixa isso muito claro. Isso significa que olhar para Cristo é olhar para o caráter de Deus, vontade de Deus, natureza de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz: Ele é o resplendor, Ele, Cristo, é o resplendor da glória, é a expressão exata do ser de Deus. Às vezes nós queremos fazer talvez como Moisés: Senhor, eu quero ver, tem até uma música, quero ver a tua face, né? Entende? Eu vou abrir água enquanto vocês lembrem. Cri, cri, cri. Achou, Brisa? Achou, Dani? Ela está achando.
Paulo usa um termo primogênito. Irmão, sabe o que Paulo está dizendo? Não como alguém criado. Aqui, Paulo está dando a ênfase de que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Cristo não foi criado. Ele era o próprio Deus na criação. Aqui primogênito não é que ele, quando ele é primogênito aqui na carne. Aqui Paulo está dizendo que ele é o primogênito da criação. Ou seja, ele estava com Deus, ele era o próprio Deus na criação. Assim, esse é o princípio de que Cristo é supremo sobre toda a criação. Ele estava com Deus desde o princípio e ele era o próprio Deus. Por isso que tudo existe por meio dele, para ele. São feitas todas as coisas, pois a ele a honra, a glória e o poder. Irmãos, às vezes nós limitamos Cristo meramente como uma persona, como uma pessoa. Mas não, está para além disso. Cristo é Deus. Cristo não fez parte da criação, ele governa a criação. Isso nunca foi entendido por algumas pessoas. Aquele que foi para a cruz não estava limitado no tempo, ele é eterno, ele é soberano. W. Tosa diz, eu não sei se eu coloquei, eu acho que não, diz que o que vem à nossa mente quando pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. Quando você pensa em Deus, quando vem alguma coisa na sua mente sobre Deus, é a coisa mais importante sobre nós. E se não vem nada, diz muita coisa também. Se enxergamos Cristo pequeno, porque a nossa fé é pequena, mas quando entendemos sua supremacia, nossa confiança se fortalece, porque sabemos que a cruz foi carregada pelo Senhor por todos nós. Bom, ele é a imagem do Deus invisível, é o Deus presente, é o Deus encarnado, o primogênito de toda a criação. Ele estava lá com Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra, e Jesus estava lá. O próprio Jesus criando todas as coisas com Deus, o primogênito de toda a criação. Mas há um segundo princípio nessa noite. Cristo é o sustentador de todas as coisas. Versos 16 e 17, dê uma olhadinha, por favor. Ele sustenta todas as coisas. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, seja os tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Irmãos, quando Deus criou, Cristo estava lá. Cristo é atemporal. Ele sustenta todas as coisas que existem, as que nós estamos vendo e as que nós não estamos vendo, tudo girou em torno dele, tudo. Versículo 16 diz, pois nele foram criadas todas as coisas, as dos céus e na terra, visíveis e as invisíveis, tronos, governos, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas nele, em Jesus Cristo. Às vezes nós cremos e vemos um Cristo tão, talvez pequeno, talvez parece que ele está tão distante de Deus, mas Cristo é o próprio Deus. Às vezes quando perguntamos assim, quem é Jesus para você? Às vezes as pessoas não têm a dimensão de quem é Jesus. O Cristo não apenas criou tudo, ele sustenta todas as coisas. Isso significa que o universo não está solto, não está fora de controle, não está na rota errada. Tudo continua exatamente porque Cristo sustenta. Cada detalhe da criação está debaixo da soberania do governo de Cristo. Irmãos, vocês já pararam para pensar que o universo é muito complexo? Mas é muito complexo. O que o texto de Paulo falando a
igreja é dizendo assim: olha, essa complexidade toda do universo está sobre o governo de Deus, de Cristo Jesus. Ele governa com a palma de sua mão. Nada foge do controle de Deus, nem o universo. Se assim, irmãos, o universo, que é complexo aos nossos olhos, não foge do controle de Deus, a minha vida, a sua vida, a minha história, a sua história, a história dessa igreja, a história da igreja de Cristo Jesus, não foge ao controle da mão daquele que governa todas as coisas. Assim, creia que Deus não perdeu, não perderá o controle de nada. Ele criou, Ele governa, Ele sustenta. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus, estão aí, né? Isso traz uma aplicação poderosa. Se Cristo sustenta o universo, Ele também sustenta a minha e a sua vida. Você sabe quantas estrelas tem? Nem Abraão também. Disse que a bênção dele ia ser como areia. Se ele pudesse contar as estrelas, é impossível. Se Deus dá nome a cada uma delas, imagine o que Ele faz na minha e na sua vida, irmãos. Mas isso só é possível devido à pessoa bendita de Jesus. Devemos reposicionar Cristo no centro de nossas vidas. Era isso que Paulo estava falando para essa igreja. Cristo deve ser o centro. Aquilo que parece demonstrar fora de controle, não está. Em minhas mãos está um controle. Literalmente um controle. Em que eu jogo tudo para frente, ou posso voltar. Eu controlo a apresentação. Algo simples. Mas se não tiver carga suficiente, nada funciona. Mas Deus é a própria luz. Deus é a própria força. Ele controla a história, vai para frente, para trás. Ele avança, mas na pessoa bendita de Jesus, irmãos. Antigamente Deus falava por meio de muitas formas, de muitos jeitos, por meio dos profetas. Hoje Deus fala por meio do seu Filho Jesus. É Jesus, irmãos. Não existe outro evangelho, não existe outra pessoa, é Jesus. John Piper afirma: Cristo não morreu porque perdeu o controle, mas porque estava no controle. Ele não morreu porque a morte venceu, ele morreu porque ele venceu a morte. Nada foge do controle daquele que cria todas as coisas. Se eu que não criei, apenas comprei, eu controlo. Né? Imagine Deus que criou todas as coisas. A cruz não foi uma derrota, foi uma estratégia. E isso nos conecta a uma confiança profunda. Nossa vida está nas mãos daquele que nunca perde o controle. Nunca perde o controle. Contudo, nós perdemos o controle. Paulo vai falar com eles, com a igreja em Colossenses. Tenham paciência. Tenham perseverança. Porque às vezes, irmão, nós queremos resolver as coisas na força do braço. Nós queremos resolver as nossas questões pessoais, coletivas, familiares, eclesiásticas, enfim, na força do querer. O que Paulo está dizendo, não é na força da vontade daquele que governa todas as coisas, Cristo Jesus. Porque Ele não perde o controle. Terceiro. Cristo é o cabeça da igreja.
e o início de uma nova realidade. O verso 18, dê uma olhada aí, por favor. Verso 18 diz assim: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Irmãos, quando eu ouço o seguinte: eu quero Cristo e não quero a igreja, não existe essa dicotomia, essa divisão, essa segregação. É impossível querer Cristo e não querer a noiva. Uma coisa está atrelada à outra. É impossível querer a igreja e não querer o Cristo da igreja. Por isso que o texto é claro em dizer, ele, versículo 18, ele é o cabeça do corpo. O corpo, a igreja, ele é o cabeça. Ele governa a igreja. Ele sustenta a igreja. Ele é a própria igreja. Eu vejo gente falar assim: eu posso adorar a Deus em casa, eu posso adorar a Cristo em casa. É claro que essas paredes não formam a igreja. É um espaço de celebração. A igreja somos nós. Mas as pessoas acham que pode viver longe da comunhão dos santos. É impossível. Ele é o cabeça, o primogênito dentro dos mortos, para que tudo tenha a sua supremacia. Ele é supremo, ele é maior, ele governa, ele é juiz, ele é poderoso. A igreja é dele, nós somos dele. A noiva e o noivo, o corpo é a igreja, o cabeça é Cristo, e ele governa a sua noiva, ele ama a sua noiva, ele se entregou por sua noiva. Então não é impossível querer um e não querer o outro. É isso que Paulo está falando com os colossenses. Cuidado, ele é o cabeça, ele cuida de vocês, ele se preocupa com vocês. Esse negócio de desigrejados, eu sou igreja em casa, não é nada. Eu faço parte do corpo de Cristo, ele é o cabeça. Talvez eu seja um pedacinho da unha, um dedo. É impossível o dedo ficar longe do corpo. Como? Mesmo travado, é verdade, é o caso aqui. Tem gente que fala assim: vou ficar em casa. Esse negócio da pós-pandemia, né? Ficar em casa, fica em casa, fica em casa, fica em casa. Tem alguns crentes que estão ficando aí. A cruz não apenas revela o passado, ela inaugura um novo começo. Cristo ressuscitou como o primeiro de uma nova humanidade. Ele não apenas morreu por nós, ele abriu um novo caminho para vivermos. Assim, o princípio do versículo 18 é esse: Cristo é o cabeça da igreja. Nós somos apenas o corpo e ele é o cabeça. Sendo assim, que parte do corpo você é? Não sei, ou você sabe? É possível parte do corpo ficar longe da cabeça e viver? Impossível. Qualquer transplante precisa de algumas horas. Isso tem que ser rápido, preciso, com a equipe certa, na hora certa. Caso contrário, aquele órgão morre e não tem utilidade nenhuma. Se nós formos parte do corpo, nós somos algum membro do corpo. Tem gente querendo viver bem longe do corpo. Está morto. Já está morto. Pessoas que passam meses longe de celebrações, longe da comunhão dos santos, longe da ceia. Não que a ceia habilita para, mas nos traz a memória. E diz que está vivo, não está, já está morto espiritualmente. Precisa de Cristo. Cristo é a ressurreição, Cristo é a vida. Eu preciso dos irmãos. Eu preciso
preciso de estar não aqui, mas estar com os irmãos. Me alimenta, me sustenta, me faz nutrir a minha alma, porque a igreja, nós precisamos uns dos outros. Sem a igreja não tem o noivo, sem o noivo não tem a igreja. Não haveria motivo para ele morrer pela igreja. Bonhoeffer afirma: a igreja é Cristo existindo como comunidade. Isso revela que a cruz não apenas salva individualmente, mas forma o povo conectado, alinhado a um propósito. Por fim, a cruz é o ponto de reconciliação de todas as coisas. Verso 20, dê uma olhada por gentileza. Verso 20. E por meio dele, de Jesus, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Irmãos, a cruz é o ponto de reconciliação de todas as coisas. Se Cristo não tivesse morrido na cruz, continuaríamos perdidos. A cruz está no centro de tudo. Cristianismo sem cruz não é cristianismo. Pessoas que anulam a cruz não é cristianismo. John Stott diz que Cristo é a cruz é Cristo. Paulo mostra que não é apenas o homem que é reconciliado, mas todas as coisas. Dê uma olhada de novo, verso 20. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas. Não só os homens, mas toda a criação. Tudo que o universo conspirou, destruiu, morreu, todas as coisas se move e aponta para ele. Por isso que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as suas grandezas. Por isso que os pássaros cantando é como se estivéssemos ouvindo a própria criação de Deus. Porque quando Cristo morreu, apontou para a cruz, ele estava reconciliando todas as coisas. O mundo é de Deus, irmãos. As ações humanas às vezes é do maligno, mas a criação é de Deus. Não dê paternidade ao diabo aquilo que é de Deus. Deus criou tudo. Tudo é dele. Tudo é para ele. Tudo aponta para ele. Tudo é para a glória dele. Cada árvore, o oceano, o planeta, os planetas, a vida lá, a vida cá, se é que existe, e é tudo para ele, para a glória dele. Nada é do diabo. A única paternidade que o diabo tem é a mentira. E uma delas é dizer, isso é do diabo, isso é do diabo, isso é do diabo. Não é nada dele, irmãos. Ele não conseguiu criar nada. A única coisa, a mentira. E tem alguns crentes mentirosos propagando para ele, logo fazendo propaganda enganosa. Tudo é de Deus. Não vou na praia porque é do diabo. Que isso? Quem é capaz de criar um negócio tão lindo como aquele? A morte de Cristo na cruz estava reconciliando todas as coisas. Aí sim, o homem coloca a mão e estraga. A praia aqui, por exemplo, foi refeita. Mas estava tudo lindo, tudo perfeito, até nós tocarmos nela.
Conseguimos dar um jeitinho. Tá boa, graças a Deus. O sangue da cruz não apenas perdoa, traz paz, verso 20. Paz com Deus, paz no interior, paz com os outros. A cruz não apenas limpa o passado, ele reconstrói o presente. Hernandes diz que a cruz é o trono onde o amor de Deus e a justiça de Deus se encontram. A cruz é o trono onde o amor e a justiça se conversam, se comunicam. Isso significa que a cruz de Deus não ignorou o pecado. Ela revelou o pecado e nos perdoou e nos levou de volta para Ele. Irmãos, Paulo está falando no capítulo 1 sobre a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E onde está a supremacia de Cristo em todas as coisas? Na cruz. Na cruz. Se você de fato quer ter uma vida cristã digna, você precisa entender que a cruz é Cristo. Cristo é a cruz. Assim, Cristo é tudo isso. Ele é criador, Ele é sustentador, Ele é o cabeça, Ele é o redentor. Então a cruz não pode ser algo secundário em nossas vidas. Ela precisa ser o centro. Porque entender a cruz é entender quem é Cristo Jesus. Verso 21 diz assim: antes vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, verso 22, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-lo diante dele, santo, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Agora, nós somos santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Tem um contraditório. Nenhuma acusação, nada, desde que continue alicerçados na fé. E aí tem algumas suposições, e eu concluo. Por que algumas pessoas, então, deixam? Por que algumas pessoas deixam Cristo Jesus? Por que algumas pessoas experimentaram do amor de Deus e deixaram? Por que algumas pessoas foram batizadas, serviram ao Senhor e no meio do caminho acabaram deixando a igreja, deixando Cristo Jesus, irmãos? Talvez a nossa possível resposta à luz do texto é: faltou algo. Faltou o quê? Cristo Jesus. Porque se eu vou me mover e existir nele, por ele, eu não o deixo, porque eu preciso dele para viver. Sem ele eu não vivo, porque eu já morri para mim mesmo, eu vivo por ele e para ele. Então se eu deixo, eu estou morto. Portanto, toda pessoa que deixou, em tese, Cristo nunca esteve nele e com ele. Isso Paulo está ensinando a essa igreja. Tem uma mensagem que eu vou pregar? Não hoje, claro. Falar sobre os 3 batismos. Mas é uma mensagem que, essa mensagem vai ser a mensagem que vai
Eu não vou pregar ela, talvez esse ano ainda. Talvez esse ano ainda. Porque nem eu, Deus me deu essa palavra, nem eu estou preparado para ela ainda. Sobre os 3 batismos. Porque 2 deles, algumas pessoas, eu e você, já experimentamos. Mas o terceiro, eu diria com muita ousadia, que pouquíssimos, ou quase nenhum, ou quase ninguém, ainda experimentou. Por quê? Porque falta Cristo. Porque falta o Espírito. Que Deus nos sustente. Que Deus nos leve a uma dimensão mais profunda. Eu quero te levar e propor para você ler a carta aos Filipenses. Agora, finaliza o capítulo 1. São 4 capítulos. Você está lendo toda a Bíblia, mas continue. Pegue esse mês e leia Filipenses, Colossenses. É tudo esses aí, né? Leia Colossenses. 4 capítulos também. 1 por quinta-feira. Claro que não dá para fazer toda a exposição, porque já foi já. Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Feche seus